Som. Paz, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. A partir do verso 1, nosso tema é família, nesse nosso encontro de hoje. E eu gostaria de rodar com os irmãos nas Escrituras para a gente ver um panorama completo sobre o assunto. Porque sem a informação completa, às vezes a gente coloca um band-aid num problema que é maior, né? E João foi claro lá, em seu Evangelho, capítulo 8, verso 32, que o conhecimento da verdade é que liberta. Nós evangélicos temos a tendência de nos apoderarmos da verdade sem que essa verdade nos transforme. Nós evangélicos não, todo religioso, na verdade. Os fariseus eram assim, Israel foi resistente a Deus, todos nós, né? A gente tem uma experiência extraordinária com Deus, com a verdade, mas passa o tempo e a gente passa a considerar banal, comum, corriqueiro, e a gente vai perdendo aquele fator que nos transforma. Por isso, João, lá em Apocalipse, uma das igrejas confrontadas, ele disse, né? E ela tinha zelo, ela permanecia fiel, mas ela tinha perdido o motivo. Aí o Senhor diz: te falta o primeiro amor. E continua constante. Sobre casamento, eu sempre falo isso, né? 30 anos de casamento, que exemplo, às vezes não. Nossa, 50 anos de casamento, que exemplo, às vezes não. Porque às vezes é só tolerância, não é plenitude. Não divorciar não é a mesma coisa que plenitude matrimonial, são duas coisas totalmente diferentes. Por inúmeros motivos a gente permanece casado. A questão é se a gente vai evoluindo para que a gente usufrua do planejamento que Deus concedeu a todos nós, né? Família é um projeto de Deus, é um planejamento de Deus. De alguma maneira, a família ajusta toda a maldade do ser humano em sua herança pecaminosa em Adão. É como se a família fosse um equalizador. O ser humano é mau, somos maus, mesmo redimidos por Jesus, continuaremos sendo, seremos até a glorificação dos nossos corpos para a vida eterna. E a família é um tipo de barreira à nossa maldade, é um tipo de contenção. Nós somos maus, mas tem uma hora que fica claro, a gente enxerga uma responsabilidade maior que nós e a gente dá um passo atrás. Senão a gente ia para o abismo com muita facilidade. Então a família restringe os pecados, ela restringe toda a consequência dos pecados sexuais. É uma restrição. Deus restringe o pecado e a maldade humana por meio do casamento. Quem entender, progride para a plenitude. Quem não entender, vai remendando com band-aid. E quem chegar no final, chega todo remendado, baleado, mas o importante é chegar. Mas a gente pode chegar bem se a gente ceder ao plano de Deus, se a gente ceder à verdade. Amém? Gálatas 3:1, o apóstolo Paulo, confrontando os nossos irmãos, disse: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês e realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas obras
as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Eu leio esse texto introdutório para que a gente veja, porque eu vou ler outros versículos. Parte dos evangélicos crê em dispensações. Acredito, me corrija se eu estiver errado, que quem crê defende 7 dispensações. Lei, graça, aliança, disso, daquilo. Mas, biblicamente, podemos afirmar que não existe essa questão de... É como se Deus tivesse passado por terapia, se eu acreditar nisso, entende? Deus era nervoso no Antigo Testamento, aí foi para o terapeuta, ficou bom em Jesus Cristo. As pessoas que atacam isso sempre falam assim, né? Olha, Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. Como se Jesus fosse um acontecimento neotestamentário, como se Jesus acontecesse no Novo Testamento, como se Jesus não fosse Deus antes da fundação do mundo, em Trindade. A sabedoria de Salomão em Provérbios 1 é ele, o haja de Deus em Gênesis 1 é ele. João capítulo 1 ele afirma, né, que o verbo era Deus, estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele. Dito isso, não existe Israel e a igreja mais em Jesus Cristo. Só um povo em aliança. E no Antigo Testamento foi Israel, e no Novo Testamento é a igreja, mas somos um único povo em Jesus Cristo. Tudo que é dito pela palavra é dito a todos nós, em qualquer tempo histórico. Seja pela boca de Moisés, de Salomão, de Jesus, de Paulo e por aí vai. Porque se você acreditar numa verdade fragmentada, você nunca permitirá que a palavra de Deus realize em você o que deve realizar. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui foi Jesus, isso aqui foi Paulo, isso aqui foi Pedro. Aí vai fragmentando como se fosse um rocambole, né? Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. E a Bíblia é a palavra de Deus, quer você goste, quer não. Pela boca de qualquer um que foi usado. E o escritor de Hebreus, no capítulo 1, vai fundamentar justamente isso. No passado, o Pai, Deus Pai, nos falou de diversas formas, pelos pais e pelos profetas. Agora nos fala especificamente por meio do Filho. Todas as informações se unem, né? Você vai estudar a Escritura Sagrada. É majestoso o fato que autores com décadas ou séculos de distância um dos outros não se contradizem, mas as informações se complementam para um único objetivo: Deus realizar sua obra de redenção em todos nós, para que a gente experimente sua vontade, né? Romanos 12. Ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda Paulo em Efésios, o livro à frente de Gálatas que você leu, no capítulo 2, verso 11, o apóstolo disse: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Explicando quem não está acostumado com os termos, né? Gentios somos todos nós. Então, os primeiros convertidos à igreja no primeiro século eram, inevitavelmente, judeus, israelitas. Alguns aceitaram Cristo, desceram do ônibus de Moisés e Abraão e entraram no ônibus de Jesus. Alguns queriam entrar no ônibus de Jesus ainda sendo discípulos de Moisés e Abraão, sem entender que esses homens apontaram para o destino
e chegaram no destino. Então, se eu cheguei em Jesus, eu agradeço os que antecedem, mas agora o Pai nos fala por meio do Filho, Hebreus capítulo 1. Não precisa mais falar. O que foi dito apontou o caminho e o caminho agora chegou. E Paulo enfrentou uma guerra danada com essa questão de ser cristão e manter a liturgia da lei. E aqui ele enfrenta mais uma vez essa situação. Quem é da circuncisão, porque o sinal de aliança do povo de Deus naquele contexto era o corte no prepúcio da genitália masculina. Tiago defendia muito isso, Paulo entrou em confronto com Pedro, porque Pedro se dissimulou, estava com os gentios convertidos, aí chega Tiago com canivete, verificando quem está aliançado, quem não está. Aí Pedro se dissimulou, Paulo, recém-convertido, viu toda hipocrisia e confrontou todo mundo lá. Você, sendo judeu, não obrigado mais por Jesus Cristo a viver como tal, porque quer obrigar um gentio convertido a viver como um judeu. E desceu a lambada em Pedro e no pessoal todo. Voltando. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios, vocês não eram bem-vindos. Para o judeu você não é bem-vindo. Por exemplo, Jesus purificando o templo. Lembra que Jesus virou as bancas, meteu o chicote no pessoal? Lembra? A gente acha que era só pela liturgia. Casa do Pai, também. Mas também foi por causa da injustiça social que estava sendo cometida. O gentio convertido não podia entrar no templo. Só o israelita puro poderia entrar. Então tinha o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos sacerdotes. E na área exterior ao templo tinha um tipo de calçada. Era chamado de átrio, ou pátio dos gentios. Então o gentio ficava ouvindo o culto lá de fora. Diz alguns historiadores que tinha placa com dizeres assim, ó, que um gentio passar dessa linha, ele é responsável pela própria vida. Quase não, né? Uma ameaça de morte. É café não, né? Obrigado. Obrigado, viu? Aí, se não bastasse o judeu ser um baita de um religioso, onde que eles fizeram o comércio? Chuta. No pátio dos gentios. É tão provável que também o motivo do confronto de Jesus foi a injustiça praticada, que ele pega emprestado a declaração do profeta Isaías. Quando Jesus vira a banca, pega o chicote, pum! Ele disse: vocês não leram o que está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todos os... E a palavra que Jesus usou foi a palavra gentilidade. O evangelho se estendeu a todas as nações. Agora não existe mais esse sentimento de elite que o evangélico tem hoje. Percebe que nós temos? Que Deus é nosso? Que Deus não é Deus? Que Deus não é livre? Que Deus é evangélico? Aí quem não anda na linha dos nossos regulamentos fala, olha, cuidado. E eu vou abrir esse parêntese aqui para você, tá? Tem muito evangélico no inferno, tem muito católico salvo, por exemplo. Cuidado. Deus não é teu. Deus é livre. Voltando para cá. Anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, por aqueles que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus. Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Gentio, judeu, Israel e a igreja. Um.
um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois num só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Dito isso, vamos para o assunto família. Está amarrado aqui o fato que há uma união agora e não precisa ficar com essa dicotomia, com essa mente dividida. Lei, graça, Israel, igreja, sim, não, pode ou não pode. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Ponto final. Gostemos ou não. Portanto, se somos o povo de Deus unidos pelo sacrifício de Cristo, precisamos entender que o mundo não é um acidente, a criação não sofre um processo evolutivo, como defende alguns. Uma mente sábia está por trás de toda a criação. Se é uma mente sábia, Deus estabelece a criação com um propósito, com um objetivo, com uma arquitetura, com um design. Eu quero isso. Eu criei assim, esse é o modelo, esse é o protótipo, esse é o caminho. Por isso que Cristo corre o risco de ser tido como louco, como disse C.S. Lewis. Ou ele é Deus ou ele é um louco. Porque ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só um louco pode dizer isso, ou só Deus pode dizer isso. Eu sou o caminho. Não tem um atalho, não tem outra possibilidade. Eu sou o caminho. Na verdade, tanto o caminho que é Jesus, como todos os atalhos levarão a Deus. Mas só o caminho é para absolvição, os atalhos são para condenação. O caminho que você pegar, o atalho que você pegar, você vai chegar em Deus. A grande pergunta é, para ser absolvido ou condenado? Quer ser absolvido? Quero. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A esse Deus, que não é louco nem um pouco, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele nos ensina a orar. E uma das sentenças da oração que ele ensina é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, um modelo é apresentado a nós. Capítulo 6, desculpa. Mateus capítulo 6. Minha Bíblia abriu no 7, mas é no 6. Vamos ler? Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, até mesmo antes de o pedirem. Vocês orem assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O verso 10, na parte B, na terra como no céu, nos apresenta inevitavelmente um padrão, um modelo. Nem sempre Deus cura, concorda comigo? Deus cura, sim ou não? Nem sempre cura. Mas por que cura? Porque a cura física é uma expressão do modelo celestial. Lá não tem enfermidade. Deus nem sempre prospera, sim ou não? Por inúmeros motivos, mas prospera, sim ou não? E quando isso acontece, está dizendo que o céu não é um lugar de finitude. Pobreza é finitude. Pobreza é um limite. Deus não é limitado. O céu não é limitado. Então, quando milagres acontecem na terra, Deus está usando a partir do padrão perfeito, do modelo perfeito. Então, aplica isso ao assunto hoje, que é a família. A oração do Pai Nosso, quando Jesus disse, seja feito aqui na terra como é no céu. Ou seja, Jesus está pedindo para que a gente visualize um quadro mental sobre o assunto a ser pedido em oração a partir da perfeição do céu. Eu quero que o modelo perfeito interfira no modelo imperfeito. Eu quero que o padrão perfeito intervenha no padrão imperfeito. Eu quero que o céu intervenha na terra. Eu quero que o santo intervenha no pecador. A partir disso, nem sempre importa as circunstâncias que nós estamos inseridos, a geografia, porque o povo de Deus é povo de Deus em qualquer lugar. E esse Éden que nos foi confiado, se Deus é obedecido, ele fecunda em qualquer lugar. Por exemplo, Isaías 53, o profeta messiânico Isaías profetizando a morte de Jesus como raiz de uma terra seca. Ou seja, quando o modelo perfeito é semeado, o projeto de Deus reverbera, o projeto de Deus nasce. Toda a humanidade, todo o povo de Deus era uma terra seca, árida, segundo o profeta Isaías. E o sacrifício do Filho perfeito de Deus é uma semente numa terra que ninguém compraria. Rapaz, não compra não, eu vou comprar. Rapaz, não investe não, vou investir. Então, quando o evangelho é pregado, compreendido, aplicado, vivido, testemunhado, desertos podem se tornar oásis. Mas a minha grande tristeza com o nosso povo evangélico é que a gente se contenta com coisas tão medíocres, sabe? A gente vê hoje tantos falsos ensinos, falsos profetas e as igrejas lotadas para ouvir vento. E o profeta Isaías denunciou isso, né? Vocês dizem que estão grávidos, mas quando vocês vão dar à luz era só vento. Olha que coisa terrível. Você está grávida? Estou. Quantos meses? Está chegando. 7 e pouquinho, daqui a pouco. Aí quando chegou no médico, o médico falou, não, é flatulência, não era gravidez, não. Então, toda vez que a verdade ela é negligenciada, omitida, haverá uma falsificação.
Toda vez que a gente decidir não viver o padrão, seja feito na terra como é no céu, alguém vai falsificar o resultado da nossa obediência, nos iludindo que aquilo ali já é uma resposta absoluta. Eu estou dando muito esse exemplo em 2025. Você quer um exemplo disso? Música gospel. A gente aceita que a música gospel deva ser chamado de adoração, deva ser chamado de louvor. E o que é isso? Uma baita de uma falsificação. Não. Primeiro ponto, adoração não é música, louvor não é música, biblicamente não. É o ponto 1. Deus gostou que alguns de nós tiveram a ideia de musicar o louvor. Mas biblicamente, louvor a Deus sempre foi obediência e sacrifício. Os primeiros instrumentos musicais apareceram em Gênesis lá a partir do capítulo 25, 26, 27, 28. Danças, mais para frente. Davi foi um deles, foi censurado pela esposa. Os guerreiros de Davi, muitos se tornaram músicos. O próprio Davi era músico, então musicava a sua obediência. É bom ter uma obediência ritmada, né? A vida é tão cruel, o pecado é tão voraz, que às vezes é bom ritmar a nossa vida tão sofrida. É bom musicar a nossa obediência. Mas a música não é. Sozinha ela não é louvor. Então nos apresenta uma música ruim e cara, que é a música gospel, e nos forçam a chamar isso de louvor. E pode não ser, e eu digo categoricamente que mais da metade do que nós ouvimos e cantamos está longe de ser louvor, porque o Senhor não ouve a música, Ele ouve o autor da música. A vida do autor da música. O que salva Davi? Não é que ele cantava para Deus, não, gente. É que ele era uma música que Deus gostava de ouvir. A vida dele era uma música. A vida dele era um ato de louvor. Com todos os problemas que ele teve, com todos os pecados que ele teve, as angústias, o adultério, as 18 mulheres e concubinas que ele teve, o assassinato de um inocente para poder pecar em paz, entende? Mas quando Deus o pressionava com a palavra, ele reagia como toda ovelha deve reagir. Como um verdadeiro adorador deve reagir. E como o adorador reage? Obedecendo o que está escrito e buscando sacrificar para sanar essa sangria. Salmo 51, que é a canção, o arrependimento musicado dele pelo que ele fez com Urias e Betseba. Ele diz, olha, se sacrifícios te aplacassem, eu os daria. Ou seja, tentou. Eu tentei calcular em reais uma das primeiras grandes ofertas que Davi deu a Deus no início do seu reinado. Passou de R$1 bilhão, de tanto animal que ele matou. Eu fui calculando tantas ovelhas, tantos bois. Quanto é um boi hoje? Quanto que é uma vaca? Quanto que é um cordeiro? Fui calculando, meu amigo, passou de R$1 bilhão. Então ele sabia o que era sacrificar. Mas para o homicídio, o adultério que ele praticou, matar um boi não era suficiente. Aí no final ele diz, espírito contrito, coração quebrantado, a esses o Senhor não despreza. Aí do que aqui adianta cantar certo e ser um demônio? Porque é isso que o gospel nos ensina. Ei, cante certo. Ok, cante certo. É o seu dever ter uma playlist de respeito. Estava ali, meditando, e as professoras do infantil estão fazendo um bom trabalho. Parabéns. Meteram o malho ali em questão de música. Olha, o que vocês estão ouvindo?
Essa música, essa aqui, ó, denigra a mulher, diminui a dignidade da mulher. Você está ouvindo essa música, fulano? E você, Beltrano? Não, tia, não, tia. Então é o dever de um crente, sabe? Não é porque é gospel que a gente baixa o discernimento. E se não bastasse essa falsificação, esse momento político que a gente vive aí, nos últimos anos, falsificou muitas coisas da nossa natureza cristã. Por exemplo, a Bíblia nos ordena amar, incluir, ser generoso, fraternal, compartilhar os nossos bens, cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro. A gente não fez, a gente se omitiu. O que aconteceu? Políticas de esquerda falsificaram o amor. Mas calma, porque você fala, é isso aí, bate na esquerda, calma. Porque você não é um verdadeiro cristão, a direita falsificou a tua santidade e chama a tua santidade de moralidade, valores tradicionais, defender a família e coisas assim. Então o gospel falsifica a adoração, a esquerda falsifica o amor, a direita falsifica a santidade com um monte de slogan, frases de efeito que deixa feliz um crente superficial. Porque um crente racional, ele diz assim, não, palavras não me agradam. O que me agrada, assim como agrada a Deus, é vida. Deixa eu ver essa pessoa na vida. Deixa eu ver essa família tradicional na prática durante a semana. Deixa eu ver esse defensor de alguma coisa. Deixa eu ver essa pessoa que defende o amor. Não, deixa eu ver a vida dessa pessoa. Então, Deus tem um modelo. E a gente não pode se omitir concernente a esse modelo, senão vão nos falsificar. E o que me choca, às vezes, é que você está ensinando, às vezes, um ensino tão claro, tão escriturístico, quando sua mente está saturada pela palavra, e os irmãos se chocam. Não, isso aí está errado. O errado virou tão certo, e o certo ficou tão errado, que a pregação do que é certo parece heresia. Vamos voltar ao gospel. A gente está tão adequado ao gospel que quando nós, pastores, vamos ensinar o que é adoração e louvor, não, calma aí. Não, tá errado, entende? É tão óbvio, é tão bíblico, mas tão negligenciado o ensino que parece que é heresia. Aí vem, né? Não, é porque ao ouvir o gospel a gente não ouve música secular. Mas, gente, estamos tão falsificados que nem percebemos que mais de 90% da música gospel é uma música secularizada. O que é secularização? É recorrer ao espírito da época, do mundo, do sistema mundano e caído. A nossa música gospel, que a gente chama de louvor, tem um preço. Por exemplo, se me chamarem para pregar e eu cobrar, você se choca. Mas se uma banda, sua igreja, chamar uma banda e ela cobrar e dar um desconto, tem crente que vende um rim, vende o filho. Quer comprar meu filho? 5 mil. Para ajudar a minha igreja que está trazendo a banda de louvor ali. Aí tem banda de louvor que é 10 mil, a mais ralézinha. Tem banda que é 20, tem banda que é 30. Gente, tem banda de louvor que é 70 mil, 100 mil. Tem banda de louvor que é 200 mil. E as instituições, não vou chamar nem de igreja, as instituições evangélicas pagam. E o que é isso, gente? Secularismo. Falsificação do modelo, falsificação do padrão. Certa vez, pastor Anderson, pode vir aqui na nossa igreja? Eu posso. Quanto que o senhor cobra? Eu não cobro, não. Ah, então a gente não quer, não.
Não, não, porque pregador bom cobra. Dorme com essa. Pregador bom cobra. Aí olha o que está escrito. Jesus Cristo disse o quê? De graça recebeis, de graça dai. Se quiser honrar, é você e Deus. As consequências por fazer e não fazer pertencem a você. Dependendo do quem eu estou falando, eu falo, não, eu cobro. Cobro o quê? O que você pagaria se eu fosse Jesus? Então vamos lá. De um lado tem quem cobra e tem quem pague. De outro lado tem quem desonre e não sabe honrar os servos de Deus. Dois problemas. Então qual é a solução? Obedecer o que está escrito. O que é que Jesus Cristo disse? Aquele que receber um dos meus servos e der um copo com água. Me deram um copo com chá. A irmã já ganhou o galardão, porque mandou só dar água, a irmã deu chá. Um copo com água não ficará sem galardão. Se ofertar pela minha obrigação, que é pregar o evangelho, glória a Deus, todo mundo paga boleto e eu não sou diferente. E Paulo defendeu essa ideia porque, vamos lá, quando falsificamos, a gente fica tão falsificado que a gente fala, ei, pastor José, qual a sua profissão? Pastor. Ih, rapaz, tá ruim, tem que ser como o Paulo, ele fazia tendas. Mas o texto diz que ele só fez tenda porque ele não foi honrado. Ele só fez tenda porque ele foi negligenciado. Ele só foi trabalhar com as mãos porque ele mesmo, na defesa dele, disse o quê? Quem planta uma vinha e não bebe o vinho? Quem cuida de um rebanho e não é o primeiro a beber o leite? Está escrito, Paulo diz, está escrito, aquele que prega no altar vive do altar. Mas ele diz, para que vocês não se ensoberbeçam e não tirem de mim essa glória. Não precisa fazer mais, não quero. É igual Deus ali com o profeta Malaquias. Mesmo que agora vocês queiram dizimar e ofertar, eu rejeito vossa oferta. Mesmo que vocês cubram o altar de lágrimas. Não, Paulo, perdão, não. Não quero mais. Porque Paulo plantou aquela igreja, viajou para averiguar outras plantações. Quando voltou, a igreja estava destruindo ele, falando mal dele, dizendo que ele era bravo por carta, mas ridículo pessoalmente. E começaram a honrar os falsos mestres e profetas, plano de saúde, salário, carro, para os falsos. Aí ele chegou e disse, eu sou o pai de vocês, vocês podem ter muitos aios, tutores, professores, eu sou o pai, eu gerei vocês. Mas olha, para que ninguém diga que me sustentava, eu irei trabalhar com as próprias mãos e à noite prego gratuitamente o evangelho a vocês. E foi o que ele fez. E sempre o que eu pergunto, a partir do modelo, é melhor para um rebanho um pastor vocacionado ao serviço sagrado ou bivocacionado? Ele é médico e pastor. O que você acha melhor para a sua vida? Um pastor disponível ou um pastor quase nunca disponível? Hã? Não, eu quero meu pastor sempre pronto. Mas nunca está pronto para honrar. Nunca está pronto para cuidar da igreja que congrega. Nunca está pronto para cuidar da liderança que te alimenta. Entende? Então tem uma consequência para a falsificação. E a gente hoje, como evangélicos, sofremos as consequências da falsificação. Não podemos abrir mão do modelo, não podemos abrir mão do padrão. O padrão foi oferecido a nós e ele fecunda em qualquer solo. Desde que o evangelho seja pregado com inteireza, compreendido com clareza, aplicado com verdade no íntimo, vivido, testemunhado. Deus não quer dublê, Deus quer a verdade nua e crua.
Deus não gosta de maquiagem. Fale com Ele do jeito que és. Fale com Ele do jeito que estás. Recomendo a leitura dos profetas. Um monte de leproso almático com feridas profundas na alma. Acabei de ler um livro sobre o coitado do Jeremias. Meu amigo. E é um texto dele que a gente vai ler. Então, tu acha que tu sofre? Multiplica por 1 milhão. E essa pessoa se chama Jeremias. Um ministério, nos padrões de hoje, fracassado. Zombado, ridicularizado, perseguido, aprisionado, espancado. Quase nenhum convertido. Respeito, às vezes, com os de fora, escárnio com os de dentro. Quando Israel, mais uma vez, estava sendo levada, alguns da Babilônia para o Egito, as autoridades pagãs, imagina, o povo de Deus tudo algemado, sendo chicoteado, espancado em mais um exílio. Aí as autoridades pagãs falaram, aquele é o profeta? Pergunta para ele se ele quer ir ou ficar. Então imagina, ele indo apanhando, ridicularizado com todo o povo de Deus. O povo que zombava dele, ele profetizava e o povo escarnecia. Ele pregava a palavra e o povo zombava. Aí vem a autoridade pagã e dá uma honra ao homem de Deus que o povo de Deus negou a ele. Aí sabe o que ele disse? Não, eu vou ficar com o povo de Deus. Ele selou essa infâmia que sofria. Não, ele é um salafrário. Não, ele é um falso profeta. Não, ele não é um dos nossos. Na hora que ele poderia viver todo o bem-estar, pagão, mas bem-estar, ele disse, não, eu padeço com o povo de Deus, eu quero estar onde Deus está. E Deus está com esse povo, rebelde, de dura serviço, ingrato, mas está com esse povo. Então, trazendo para hoje, pense num povo ruim, porque negligencia o padrão, é o tal do evangélico, meu amigo. Me desanima todo dia, assim, ó. Eu falo, rapaz, se Cristo não fosse o Salvador, se o Salvador fosse a igreja, eu não seria crente, nem cavacatuça. Evangélicos não me dão quase nenhum motivo de crer. Aí o que você faz, pastor Anderson? Não posso padecer do mesmo orgulho que Elias, né? Não, baixa a bola, lixo reciclado. Os irmãos se ofendem, né? Calma, irmão. Você não é mais uma lata de lixo, mas você é um lixo que foi reciclado. Entendeu? Olha que bonito. Material reciclado. Aí o Senhor fala para ele, não, tem 7.000 que não se dobraram. É o que eu sempre explico. Ruim com a igreja, pior sem ela. Ruim dentro da arca de Noé, lembra? Fedor da bexiga. Obrigado a uma rotina que você não escolheu, mas é melhor dentro daquela bagunça fedorenta do que fora apodrecendo debaixo do juízo de Deus com chuva e tempestade. Aí eu brinco, né? Quem gosta de evangélico é banco de igreja, meu amigo. Ô povo ruim. E por que o evangélico é um cabra ruim? Não quer o modelo. Kierkegaard, um filósofo cristão, disse, o povo não quer Deus, o povo quer milagres. Por que a gente é um povo ruim? Porque a gente não congrega porque quer Deus. Portanto, a gente está nem aí para o padrão que Deus quer, para o plano que Deus quer. A gente quer o quê? Milagre, eu quero uma profecia. Quero uma cura, eu quero uma restauração, eu quero um casamento melhor, eu quero um marido melhor, uma esposa melhor. E daí você pode divorciar semana que vem. Você pode falir amanhã. Isso não define quem Deus é. Ele é criador, você é criatura, e você vai obedecê-lo e amá-lo independentemente das suas circunstâncias.
Toda a sua vida pode desmoronar daqui a um mês. Você pode morrer depois de amanhã. E isso não define absolutamente nada do que Deus é e do plano que Deus tem. Então, adestraram muitos evangélicos, convenceram muitos evangélicos, mas não os converteram. Nós estamos com igrejas cheias de pessoas vazias, evangélicos convencidos, mas nem sempre convertidos. E toda essa maldade vem dessa arrogância que eu tenho a verdade. Mas se essa verdade não nos transforma, o Éden não fecundou. Que esse é o plano de Deus, olha, esse aqui é o teu Éden, ok? Ok. Cuide desse jardim, porque a cidade depende do florescer desse jardim. Tome seu Éden, tome o seu, tome o seu, tome o seu, tome o seu. Cuide do seu jardim, porque se bem cuidado vai virar uma cidade. Depois eu volto, tchau. Aí Deus volta e a maioria de nós fez do jardim um terreno baldio. Aí o que a gente faz? Eu vou congregar pelo milagre, milagre, milagre. Nunca vem pela responsabilidade. Nunca vem pela entrega, só vem pelo saque. Só vem pelo que se recebe e não por aquilo que se entrega. E quando entrega, é porque o falso profeta está prometendo uma recompensa. Olha, Deus vai fazer a cura, mas você tem que fazer o voto. Deus vai libertar, mas você tem, eu estou vendo aqui, 5 de 1.000, 10 de 2.000, 7 de 5.000. E a gente levanta para fazer voto com Deus. Como assim? A gente é tão embriagado, tão iludido, tão omisso, tão... Me faltam palavras. Voto para Deus, sendo que a conta está no nome do falso profeta. Se provassem que o voto sobe para uma conta celestial, mostra aí o número da conta, deixa eu ver. Jeová Companhia Limitada, Trindade Corporation. Então, se provarem para mim que Deus recebe o voto, meu amigo, eu vendo meus rins e faço a bexiga do voto. Mas quem que está recebendo o dinheiro? O falso profeta. Então, não obedecer ao plano de Deus custa caro. O Senhor não pediu extravagâncias. Olha, nasça de novo, pregue o evangelho. Indo, pregue, cure, plante igreja, faça missões, faça parte de uma igreja local, dizime, oferte, cuide de um irmão, honre pai e mãe, honre seus líderes, sabe? Comum, barato. Aí a gente não vive isso, aí vem um falso profeta e faz um baita de um saque caro, porque a gente omitiu o simples. Aquele que faz um voto, aquele que faz a campanha, bem provavelmente sequer honrou sua igreja local. Porque uma verdadeira igreja local está comprometida com a sua santificação. E o falso profeta está comprometido só com o saque. Ele precisa da sua ignorância. Ele precisa do seu desvio, ele precisa que você seja omisso, ele precisa que você seja pobre de entendimento. A igreja local não, ela vai fazer o quê? Amadurecer, ensinar, confrontar, discipular, conduzir você, e você fala, não, isso aqui é falso. Agora, quando você não tem parâmetro, porque você nunca obedece ao plano básico, o atalho te custa caro, o caminho é gratuito, o atalho é muito caro. Percebeu que quando tem essas papagaiadas, falso profeta, olha o Espírito Santo, não tem uma Bíblia perto? Já percebeu? O trombadinho agora que o Conselho Tutelar proibiu, né? Sentou com o pai do trombadinha
Porque assim, ó, gente, bandido não tem idade. Eu aprendi isso com os irmãos do BOP. Se bandido não tem idade, falso profeta também não. Eu lembro quando eu era guri com a minha mãe. Custava caro a gente comer lá no Nordeste, só alagoano. Quando chegava dinheiro para a gente fazer a feira, a compra, meu amigo, era um evento. E eu lembro que uma quadrilha de trombadinha roubou o dinheiro todo. Minha mãe socou uns 3. E socou a chefe da quadrilha, que era uma mulher lá que mandava nos guri. Bateu em todo mundo e pegou o dinheiro de volta. Eu sentei com um major da polícia militar, porque o cristão ele quer ser romântico. Ele é sensível por causa do amor, né? Aí eu falei bem assim, olha, eu fui evangelizar uma vez no Jardim Gramacho, Rio de Janeiro. Pela primeira vez na vida eu vi um menino de 10 anos com um fuzil. A bandoleira aqui, né? Fuzil na moto. Uma fila de traficantes me pedindo oração. Pastor, ore por mim para eu sair daqui, sair do crime, abençoar minha família, tá? Um temor, sabe? Uma desgrameira, mas um temor do Senhor. E eu já tinha esse entendimento, mas me chocou mais ainda, porque um adulto no crime é uma coisa, uma criança no crime é outra, totalmente diferente. Aí eu entrevistei esse major dizendo-me assim, olha, a criança é uma vida. E ele, cristão também, falou, pô, pastor, é romântico na teoria, mas no campo de batalha, inimigo não tem idade. O menino está com um fuzil. Se eu for romântico, ele me manda para o céu e manda toda a minha equipe para o céu. Aí, infelizmente, com um cristão com lágrimas de coração, eu vou ter que abater a ameaça, porque é meu dever. Eu sou o braço executor do Estado para a defesa do direito da maioria. E um criminoso, independentemente da idade, com um fuzil, é ameaça contra a segurança da coletividade. Acabou, nunca mais eu romantizei. Bandido não tem idade. Só para você não chocar, porque eu estou chamando o falso profetinha de trombadinha. Trombadinha. A outra que eu fui processada é uma estelionatária da fé. Tem uma quadrilha por trás desse menino, que operava em Brasília, aí queimou o filme, porque rouba os desobedientes, rouba tudo que pode, rouba carro, casa, escritura de casa, dinheiro, aí leva muitos à falência, aí quando é descoberto, sai para outro lugar. Não sei se você já viu uma falsa profetisa da cara inchada, o zoião inchado. Ela é a líder da gangue. É o marido dela que fazia a agenda do trombadinha. Pega esse povo e vê se tem uma Bíblia perto. Aí o trombadinha. Teque, 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 teque. Taca, 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 taca. Gente, se ele te engana, tu não vai sobreviver quando o homem da iniquidade, o falso profeta, o anticristo se apresentar. Se um trombadinha de 14 anos, falando um monte de blasfêmia e asneira, dizendo que está orando em línguas, convence algum de vocês, quando o jogo começar, você não sobrevive. Gente, como um menino. Aí hoje, ele pegou o laudo de leucemia. Leucemia é câncer no sangue da mulher lá. Eu rasgo agora. Aí ela, o quê? É igual o outro lá, o Ken, o pastor Ken, o profeta Ken, sabe? O cara com botox e a bexiga de horroroso. O cara tem helicóptero, meu amigo. O cara dirige Ferrari. Tem pastor que não consegue pagar o aluguel do galpão, entende? Aí aqueles convencidos que não nasceram de novo, helicóptero para o falso profeta. O cara com óculos da Barbie desse tamanho esses dias, o beiço de linguiça, porque... Aí parou a Ferrari no meio do trânsito. Todo sexy, todo... Gente, Judas, não Iscariote, Judas, o livro antes de Apocalipse diz, são sensuais, não têm o espírito. Se alguém vem em nome de Deus... Cara, o pastor gostosão...
O sinônimo de cristianismo é singeleza, é simplicidade. Eu não estou falando de pobreza. Jesus é Deus. E como eu disse, o céu não é finito. Jesus andou sobre as águas. Alguém que é pobre tem um sentimento de finitude. Jesus é tão satisfeito que não precisa ostentar. Sobre as águas. Paga imposto? Com a mente dá ordem para a moeda ser formada dentro do peixe. Joga um anzol, abre o peixe, paga o teu imposto e o meu. Quem é verdadeiramente rico não ostenta. Não, aí o falso profeta, aí você também deve estar pensando, se você é defensor desses cretinos, não, mas Deus é a favor da nossa prosperidade. Olha só, ele só prosperou como pastor. Se é o plano de Deus que a gente seja próspero, por que o camarada não prosperou antes de pegar um microfone? Ele só prosperou te vendendo a ilusão que Deus diz que nós vamos prosperar. É igual coach, falsos coaches, tem os verdadeiros e os falsos, que ficou rico vendendo o curso de como ficar rico. Então você já é rico antes? Joia, me ensine como ficar. Agora, se você não é rico e vai ficar rico me ensinando a como ficar rico, você não tem o que ensinar. Aí voltando ao profeta metrosexual, é porque Deus pediu para eu parar o carro para falar com você. Primeira coisa que um cristão bíblico vai entender, você quem? Porque está lá, milhares de seguidores, a profecia tem nome, uma profecia verdadeira, ela tem nome, CEP, destino, endereço e propósito. Aí o cara chega numa live com bilhares de pessoas e diz, Deus quer falar com você. Você quem? Fernando, Anderson, Ana, Cristina, quem? Aí você vai nos comentários, eu recebo. Recebe o quê? Aí o cara com óculos desse tamanho, pregou emprestado da Barbie, porque Deus falou para eu falar com você, que hoje vai acontecer não sei o quê. Aí no final, sabe? No final tem o quê? Tem o quê? O Pix. Se tem que pagar, não é Deus. Se tem que pagar, não é milagre, gente. Mas se acha que eu fico chateado com esse tipo de crente, eu acho é pouco. Por quê? Abriu mão do modelo, que é gratuito. Aí tem que pagar caro. Pagou tão caro que o profeta metrosexual tem mansão, Ferrari, Porsche, helicóptero às custas dos tolos. A calça a vácuo, nem sei como ele entra na calça. Vai num culto, aí tem crente que acha que eu estou pegando pesado, mas um pai uma vez chegou, eu fui num culto desses camarada, parecia um show. Eu com minha esposa, minhas filhas na primeira fila. Quando o cara entra, as genitálias do cara, sabe? O cara, eu estou no show do Menudo, um show do KLB. Que diabo é isso? O cara com a calça a vácuo, as genitálias à mostra. Aí o problema desse tipo de crente é, não ouça esse cara não, ele tem a cara tatuada. É igual eu falei para uma irmã, minha irmã, que seja meus únicos pecados até Jesus voltar. Ouvir rock e ser tatuado. Mas lhe roubar, jamais farei. Por quê? Não quer o padrão. Porque, vamos lá, esse crente superficial, bota o profeta metrosexual, bonitão, e eu esculhambadão. Vai escolher quem? O bonitão, Porque é pela vista e não pela essência que esse pessoal caminha. Não, mas tem resultado. Aí eu sempre explico, a Bíblia nos ordenou a ter frutos.
não resultado. Resultado não é fruto. E qual a diferença, pastor Anderson, entre fruto e resultado? O fruto é o resultado, porém banhado com o caráter de Jesus. Pode ser uma grandeza, mas é uma grandeza humilhada. Já viu um milionário simples? Eu conheço muitos. E não tem cara de milionário, tem cara de Francisco. Isso é o joia do negócio. Aí hoje, assim, sinônimo de pastor. Não é mais o sinônimo de uma entrega à cidade. Olha, aquele é um pastor. Não é mais uma entrega, é o quê? Uma ostentação. Meu pastor é homem de Deus porque o carro dele é meio milhão. Meu pastor é homem de Deus porque a igreja é assim, assado, tem tantos membros. Não. Não, gente. Então Jeremias é um derrotado. Então Deus odiou o apóstolo Paulo. Então percebe que toda vez que a gente abre mão do simples padrão escriturístico da vontade de Deus, os nossos desvios nos custam caro, ao ponto de gerar crenças. Crenças não é fé. Crença não é fé. Crença é um tipo de obstinação ideológica. Entende? Por exemplo, eu creio que fé é resultado. Eu creio que fé é riqueza. Isso é uma crença e não fé. Porque se for fé, você vai entender que também tem muitos períodos de vale, sofrimento, escassez, fome, perseguição, abandono de Deus, silêncio de Deus, sentimentos de ateísmo. E eu aprendi com um bom pastor. E o meu pastor disse que todo dia acorda se sentindo o pior ateu do mundo. Todo dia. Falou de púlpito no domingo. Todo dia eu acordo crendo que Deus não existe. E esse sentimento fica comigo meia hora, toda manhã. E como que vai embora, pastor? Quando eu começo a dançar sem música. O justo viverá pela fé. Aí hoje a gente vai pegar um padrão de um pastor fiel, sem resultado momentâneo, comparado a um padrão de igreja shopping. O pastor vai se matar. Ele vai botar um tiro na cabeça dele. Deus não está comigo. Porque Deus só está comigo se eu abrir um shopping. Percebeu que quem aqui é líder e pastor, que a gente não está mais plantando igreja no sentido sagrado dela, mas abrindo empresas. Quando a gente pensa, vou plantar uma igreja, a gente pensa numa transação comercial. O galpão, o som, a estrutura, quanto eu vou gastar. Não é mais sobre a glória de Deus, sobre vidas. O planejamento não é primariamente espiritual. Ele é fundamentalmente uma transação de negócio. Os especialistas em branding, marca, no Brasil já detectaram isso. Eu estou salvando os vídeos. Parece que eu vou falando e esse trem mesmo aqui está de olho em nós, né? Quando a gente chega em casa, tudo que eu falei aqui vai aparecer. Aí eu vou falando isso, pregando isso, um monte de especialista dizendo, hoje, igrejas evangélicas, suas igrejas não apontam mais para o sagrado, mas para um shopping. Uma experiência, é a lojinha, é não sei o que, é o sentimento, é pá. E essas pessoas especialistas em marca mostraram as igrejas num passado recente. Toda a sua arquitetura simbolizava também uma busca por santidade. Hoje não, as igrejas apresentam uma experiência de conforto ao seu cliente, porque não é simplesmente uma igreja, é uma empresa espiritual. E eu preciso agradar meu cliente. Porque se o meu cliente não gostar, ele pode buscar outra empresa religiosa nessa cidade. Então hoje, os pastores não estão mais preocupados com o ensino, com a palavra, com a glória de Deus, estão preocupados em como satisfazer a demanda do cliente. Eu não posso irritar o meu cliente com a palavra de Deus.
Que foi o drama de Jeremias. Eu faço parte do status quo ou sou fiel? Porque quem não vai sofrer? Aí Jeremias olha para a igreja do falso profeta, lotada. Aí Jeremias vai pregar. Gente, depois que Jeremias pregou o melhor sermão da vida dele, as autoridades estavam presentes, o rei mandou prender ele. Imagina, alguns dando glória, aleluia, é isso. Quando acabou de pregar, o rei, prenda. Então, se o resultado é o que Deus quer, Deus odiava Jeremias. E quando ele ia reclamar com Deus, ele levava a zambada de volta, igual Jó levava. Não, ninguém vai se converter. Em outras palavras, foi o que Deus disse. Você vai pregar. E ele acordava todos os dias, já pela madrugada, disposto ao trabalho. Nunca desistiu. Mas Deus foi claro, não vão te ouvir. Mas nós estamos falando sobre Jeremias aqui nesse culto hoje. Valeu a pena ou não? Porque ele foi rejeitado aqui. Mas a sua fidelidade o tornou um dos homens mais íntegros da história da humanidade. E a honra que negaram ao servo de Deus em vida está diante dele agora, na glória de Deus. Falando de Jeremias, para a gente encerrar, capítulo 29, versículo 1. Nesse contexto, o povo de Deus estava exilado na Babilônia, por inúmeros motivos que hoje não dá tempo da gente exaurir todo o assunto. Mas existiam falsos profetas que profetizavam mentiras ao povo de Deus, dando um sentimento de que, olha, Deus vai tirar vocês do exílio, vão devolver vocês para Jerusalém, a prosperidade voltará, tudo ficará bem. E eram falsas profecias, porque esse tipo de pregação que Paulo chamou de coceira nos ouvidos. Não, se Deus está falando que vai restaurar o povo, amém. Mas se não é a mensagem, eu vou dar a mensagem que Deus está dando. Olha, vai ser, mas vai ser um dia. Mas Deus primeiro precisa lidar com a rebelião do vosso coração. Lembra lá Deuteronômio capítulo 8? Gente, o trajeto de 40 anos de peregrinação no deserto seria feito em poucos anos, menos de 3 anos. Mas está lá, ó, eu fiz com que vocês permanecessem no deserto para revelar a vós o que habitava o vosso coração. Então não é porque Deus tem uma promessa na nossa vida que Ele não vai lidar com as nossas idolatrias interiores nos dando um bom deserto. Porque a gente quer se parecer com Jesus. O que a gente não aceita? O processo santificador. Nós queremos ser como Jesus foi. Sim ou não? Mas a gente não quer 40 dias no deserto como um presente do Espírito Santo. Está lá Mateus capítulo 4. E o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nem todo problema da nossa vida é o diabo. É o próprio Espírito Santo dizendo: o Espírito Santo, se eu quero amadurecer. Pois bem, 40 dias no ringue de Satanás. Deus te abençoe, Espírito Santo, Deus te abençoe. Aí depois do deserto, um Judas, para te trair, esfaquear bem de pertinho, porque para ser Judas não pode ser de longe, tem que ser de perto. E uma cruz para te matar. Então percebe que a gente não está pronto para a pregação do Evangelho? Ah, eu quero, quer? Quero. 40 dias no deserto, tentado pelo diabo, um Judas para trair e aprimorar você, e uma cruz para eu te matar. Depois de 3 dias eu te ressuscito. Topas? Não. É igual o jovem rico, não. Quero não. Então percebe que existe um modelo, mas a gente rejeita porque o modelo de Deus vai mexer com as nossas estruturas. O jovem rico rejeitou o trato de Deus com o homem interior dele. Ele sabia que era caro. E ele fica ali, ó, entende? O evangélico medíocre que só quer salvação eterna. Olha, o que eu vou fazer para ser salvo? Obedecer os mandamentos é suficiente. Não faço desde a mocidade. Ou seja, ele está descontente em apenas ser um evangélico salvo para a vida eterna. Então o que fazer?
Aí o Senhor diz, vamos fazer um trato com teu homem interior, porque a tua identidade é postiça, tu tem um altar no teu coração que te impede de ser quem eu te criei para ser. É o quê? O dinheiro. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me siga. Diferentemente do discípulo rico de Arimateia que pegou o corpo de Jesus e financiou o funeral. O problema de Jesus não é o dinheiro, é a maneira com a qual o coração se relaciona com ele. Então o jovem rico é um jovem rico, menino ainda cru, mas José de Arimateia bem provavelmente já era um ancião, experimentado no sofrimento, que fazia do dinheiro um bom instrumento, um bom servo. Mas quando a gente ainda é mobral, cru, o dinheiro é senhor e não servo. Então dinheiro bom é dinheiro no bolso, não no coração. Aí Israel, em exílio, rejeitava Jeremias porque Jeremias era claro, autêntico com a profecia. Os falsos profetas não. Fazia coceirinha, sabe? Depois do banho, cotonete, aqui ó. Vamos voltar, aleluia. E o profeta não, ele vinha e não mascarava a mensagem. Deus vai fazer, porém, contudo, todavia. Aí o povo, profeta do caos, falso profeta. Isso fazia com que, trazendo o assunto que hoje aqui é família, com que o povo de Deus rejeitasse o projeto colonizador de Deus. A família, assim como a igreja, é um projeto colonizador de Deus, onde a cultura do reino vai sendo estabelecida progressivamente. Cada um cuidando do seu Éden, florescendo uma cidade. Aí os falsos profetas diziam, Deus vai devolver vocês para Jerusalém. Aí Jeremias dizia o quê? Não, é aqui. Um dia ele vai devolver vocês para a terra prometida. Mas começa agora, começa aqui na Babilônia. Por quê? Se o cristão rejeitar que num governo de direita ou de esquerda não é o tempo hábil para ele fecundar, porque ele está esperando novos céus e nova terra, ele quer ir para o céu tolerando que a terra se torne um inferno, independentemente quem está guiando o mundo caído. Porque homens pagãos, homens obstinados, sempre lideraram a humanidade. Gente, que as escamas caiam. Eu também tinha escamas. Não existe direita e esquerda, só existe o cérebro comandando tudo. No final da noite só tem uísque, conhaque, orgias, dizendo aqui está o teu, aqui está o teu. Gente, sabe, esses juízes aí ó, que estão fazendo o que estão fazendo, não estão sozinhos, não é uma coragem, é uma corrente. É como se fossem cachorros aprisionados pela corrente do dono. O mundo tem dono, o mundo caído tem dono, o Brasil caído tem dono. Então a gente está brigando, direita e esquerda, e esqueceu que tem um cérebro comandando tudo. E daí, se a gente tem um protótipo perfeito para fecundar em qualquer contexto, se a gente tem um Éden a ser regado por nós para fecundar em qualquer contexto, maior que a direita somos nós, maior que a esquerda somos nós, maior que qualquer outra coisa nesse mundo somos nós. Olha Israel como povo em aliança, gente. O sofrimento faz com que eles produzam as maiores tecnologias do mundo. Jerusalém é um ovo, é um deserto. O sofrimento histórico que parte do povo de Deus sofre, como Israel, faz com que eles se aprimorem. As maiores ideias tecnológicas, as maiores startups do mundo estão lá. A capacidade deles de produzirem água no deserto, não existe tecnologia semelhante em outras nações. Japão, sofrimento que Japão sofre com inundações, terremotos. O sofrimento faz com que a gente reaprimore, reinvente a nossa jornada.
Antigamente, os terremotos derrubavam os prédios no Japão. Hoje não mais. Porque o sofrimento faz o quê? Aprimora. Traz foco, criatividade, renovação. Hoje, se der um terremoto, olha o prédio, olha o Japa como é sinistro. Eles botaram amortecedores no fundamento do edifício. Então vem um terremoto, hoje o prédio dança, porque o prédio faz isso aqui, ó. Não cai. Aí o cristão, não, sofrimento eu não quero. Nunca vai se aperfeiçoar. Precisamos dele. Não porque seja uma vontade plena de Deus. C.S. Lewis disse, Deus quer falar conosco no silêncio, na prosperidade. Mas porque somos surdos e péssimos ouvintes, Deus aumenta o ribombar do sofrimento. E o sofrimento se torna o megafone de Deus ao mundo surdo. Somos filhos de Adão e Eva. Buscamos Deus quando tudo dá errado, mas não honramos Deus quando tudo está dando certo. Essa é a tendência da idolatria do coração humano. Tem? Minha empresa faliu, vou para a igreja. Mas a igreja prosperou, o cara some da igreja. Ah, meu casamento está afundando, vou para a igreja. Aí o casal está bem, vai para o carnaval. Hoje, cadê aquele casal? Tá pulando carnaval ali, eu me encarei. O cara foi até de sunga, o varão, que agora fez uma lipoled. Aí tava lá, de sunga, pastor, pulando carnaval. Aí quando a bronca chegar, eles procuram quem? E a gente está aqui para amar, né? Nem para gente dizer, eu falei. Aí Jeremias, sendo claro, disse assim, ó, 29:1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta diz o seguinte, abre aspas, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Então, olha que coisa linda. O povo de Deus está exilado, em sofrimento, esmagado, escravizado. Os falsos profetas dizendo, vai ficar tudo bem, Deus vai devolver vocês para a terra prometida, e faz sentido para consolar o sofrimento. Aí vem um que se diz verdadeiro profeta de Deus e diz, ok, mas vai levar um tempo, enquanto não chega o momento que Deus os devolverá para sua terra, comecem a partir de agora. É isso que define a mediocridade evangélica. Eu estou indo para o lugar perfeito que é o céu. Mas eu não estou fazendo isso a partir de agora. Isso afeta diretamente a qualidade de quê? Das nossas famílias. Porque a mediocridade de esperar o lugar perfeito sem construí-lo a partir de agora faz com que a gente viva essa fé escapista, né, que a gente chama na teologia.
A gente está escapando desse mundo, sabe? Vou para o céu, tolerando que a terra se torne um inferno. C.S. Lewis disse que os melhores homens que trouxeram progresso para a terra foram justamente aqueles que estavam aguardando o céu. Não é o oposto. Não é porque eu estou esperando o céu que eu escapo da terra. É porque eu estou esperando o céu que eu melhoro a terra. Então, o profeta de Deus disse, olha, ele vai cumprir as promessas. Porque ele prometeu essa terra a vocês. Porém, aqui na Babilônia, o próprio Jeremias, para dar o exemplo, comprou uma terra. Ele comprou um terreno onde ninguém compraria, por 16, 17 ciclos de prata. Não, em meio à crise, podemos prosperar. Na geografia errada, o padrão certo pode fecundar. Aqui, agora, independentemente do contexto que vocês estão vivendo, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos frutos, trabalhem, espalhem a cultura do reino de Deus, casem-se, tenham filhos, orem pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende disso. Aí percebe como a nossa fé evangélica é medíocre? Toda vez que nós buscamos a Deus pelo milagre financeiro, a gente espera uma doação e não uma ideia. É por isso que a gente é medíocre. Diferente de um judeu. Você já viu um mendigo judeu? Um japonês judeu? Não, um japonês mendigo ou um judeu mendigo? Já viu? Você nunca viu nenhum muçulmano mendigo. Porque todas as religiões abraâmicas, o cristianismo é a mais medíocre, mas o Islã e o judaísmo procedem também de Abraão. E por causa da excelência do padrão da lei, das promessas de Deus, você não vê esse povo fracassar em nenhum lugar. Tem comunidade lodinha em tudo que é lugar. Entende? Vai um muçulmano, mesquita, lojinha. Aí traz outro muçulmano. Outro muçulmano, outro muçulmano, outro muçulmano. Crente não. Crente fala, favela venceu, falou galera. Não tem compromisso apostólico com a ordem que o Deus dele deu. O muçulmano tem, o judeu tem. Eles colonizam uma sociedade. Se agrupam, se juntam, fazem negócios juntos, ajudam um ao outro, levantam um ao outro. E essa foi a ordem. Ok, vocês estão sofrendo, mas isso aqui pode ser um jardim em meio ao caos, porque vocês são cidadãos do reino. A vontade do céu pode ser feita na terra nesse contexto horroroso que vocês estão vivendo. Malaquias fez o mesmo tipo de promessa, né? As nações verão o quão bem-aventurados vocês são. Então parece que o cristão ele acessa menos o poder da aliança. O judeu comparado a nós, meu amigo. Por exemplo, tem um idoso, vou encerrar com esse testemunho. Judeu, radicado no Brasil, fala português fluentemente, fez parte da riqueza dele aqui no Brasil, bilionário. Está chegando aos 90 anos, saiu na capa de várias revistas de negócios, empresas e empreendedorismo, porque ele fez uma reunião com sócios e familiares, porque parte da sociedade precisava ser desmembrada, porque era a sociedade de Deus. Olha a cabeça. Antes de eu morrer, eu preciso dar destino a toda a parte da sociedade que cabe a Deus. Como assim? Não, só pude prosperar porque Deus é meu sócio. Foi meu sócio a vida inteira. Então preciso deixar documentado no testamento a aplicação de todo recurso. Quando eu me for, você está registrado, documentado para onde vai a parte de Deus. A minha parte, família aqui, sócio, mas a outra parte que é de Deus vai ser aplicado universidades,
ONGs, projetos sociais relevantes para o Brasil. Sabe o que ele disse na entrevista? A coisa mais difícil do mundo é implantar essa mentalidade no empresário brasileiro. Eles ficam horrorizados e eu fico com eles. Quando eu falo para eles que Deus é meu sócio, eles zombam de mim. Agora traz esse brasileiro para ser evangélico. Entende? É a mente medíocre que busca Deus pelo milagre, mas nunca é um milagre em nome de Deus. Por isso nós temos esse nível ético-moral no nosso país baixíssimo. Que a gente diz que a corrupção é do político. Hoje apareceu um vídeo no meu Instagram, caminhão tombou, o motorista semi-morto desceu, os moradores foram saquear a carga, o cara cambaleando pegou uma madeira para poder defender a carga, a comunidade apedrejou o motorista, nem sei se morreu, apedrejou o homem para poder saquear o caminhão. Aí a gente diz, não, o político é corrupto. Não, o brasileiro, sem o padrão da ética do reino de Deus, é corrupto. Quando ele se tornar um político, ele só vai fazer isso em escala maior. Mas ele já é, ele não devolve o troco do pão, ele não faz negócios de maneira, para a glória de Deus, ética, justo. Então, o padrão não é uma sugestão. Não tem como negociar o padrão é esse. É o que eu sempre digo, né? Para todo equipamento tem um manual, né? Eu compro um carro a diesel e eu posso dizer bem assim, ó, aí me entrega o manual. Explico o carro, entrego o manual. Ó, pastor, é a diesel, tá? Ok. Aí eu saio e falo, que nada. Eu paro no primeiro posto e diz, bota gasolina aí. Não, mas eu vi aqui que é diesel, eu não estou nem aí não. Não, mas está no manual do carro, vai fundir o motor. Que nada. Tem como você fazer isso? Tem? Tem? Não. Mas você quer fazer com Deus. Ei, aqui o manual. Não, eu quero fazer do meu jeito. É isso que está acontecendo hoje. Não, isso aqui é um homem. Não, isso aqui é uma mulher. Não, 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 não. É o que eu quero. Eu não quero... Não, 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 não. Ah, então qualquer pessoa pode ser uma mulher? É. Aí o cara perguntou, então o que é uma mulher? Eu não sei responder. É esse mundo que a gente está vivendo, sabe? O manual, o criador diz assim, ó, tá aqui o manual. Dá uma olhada aqui. Não, eu não quero. Eu quero ser do meu jeito, eu quero funcionar do meu jeito. É 220 a eletricidade, mas eu vou botar no 110. Não, é 210, eu vou botar no 120. Não, é uma geladeira. Não, eu quero que seja uma TV. Não, é um fogão. Não, eu quero que ande. Eu vou dirigir esse fogão. Espiritualmente também a gente está agindo da mesma maneira. Eu quero fazer do meu jeito e não do jeito de Deus. E o profeta Isaías também prometeu, né? Eu farei para vós oásis no deserto. Como isso vai acontecer não é da nossa conta. Mas eu fico com o profeta Malaquias, que diz assim, ó, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Só isso me basta para eu ficar na minha quietinho. Quem aqui fechou as portas quando veio para esse culto? Quem fechou a porta em casa? Fechou a janela também? Fechou a janela? Tem certeza que não vão abrir a janela? Como você tem plena convicção que não vão abrir a janela da sua casa? Porque ela só abre por dentro. A porta você abre por dentro e por fora. Aí a promessa de Malaquias que Deus deu não foi: se eu não vos abrir uma porta, não, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então o que vai acontecer só pertence a Deus e não é da minha conta. Se é uma porta, eu posso abrir, você pode, ele pode. Se é uma janela,
A prioridade é dele. Não, eu que vou abrir. Então não é da minha conta saber como Deus vai fazer o milagre. Eu não sou sócio dele para fabricar junto um milagre, como Abraão aceitou Sara produzir o milagre fake que foi Ismael. Quando a gente desobedece o padrão, a gente quer dizer: ô Deus, eu não estou vendo como você vai fazer um milagre, eu vou te ajudar. Aí a mulher chega e manda o marido deitar com outra mulher. Tem que ser muito crente para não aceitar, né, varão? Ô, meu bem, Deus falou, eu não estou vendo como isso vai acontecer, porque eu já sou velha, tu é velho. Eu tive uma ideia. Pode namorar aqui com a minha funcionária. O marido tem que ser crente, né? Que a maioria dos evangélicos, certeza, 99,99% de nós ia dizer: ó, não estava nos meus planos. Mas se é para ajudar a Deus, amém. E mulher é um bicho tão complicado que botou o marido nessa enrascada. Quando a mulher ficou grávida e se voltou contra ela, ela culpou quem? O marido. Aí por isso que eu falo para os homens: não busque entender uma mulher não, senão você vai ficar louco, vai acabar no manicômio. Pode namorar com a minha funcionária. Namorou, engravidou. Olha, ela está se voltando contra mim, a culpa é sua. Aí o marido assim, ó: ou você ama uma mulher ou você entende ela. As duas coisas não dá para fazer. Desci uma escada lá, Rio de Janeiro, para chegar num barraquinho, onde a mãe estava lá e um filho nível 3 suporte. E ela estava pedindo ajuda para construir um barraco. Mas eu falei: tem um barranco aqui, mano. Construir a casa vai cair ou o menino pula do barranco. Aí ela falou: e o que eu vou fazer então? Aí eu falei: vamos ver um aluguel. Ela falou: não, mas eu não consigo não, é muito caro aqui. Eu: quanto? 700. Eu quase ri de alegria. 700? É, muito caro. Então vai arrumar a bexiga do aluguel, moço. 700? Não. Enquanto eu viver, é só orar para eu viver muito, a gente paga R$700. Então hoje são 5 famílias. A gente cuida direta e indiretamente hoje de 487 famílias. Mas 5 especificamente, hoje a gente é responsável pelo aluguel mensal. E a gente vai se desdobrando com trancos e barrancos e a ajuda da Igreja do Senhor, a venda dos meus livros, porque não é para mim, né? Para mim, não é simplesmente um aluguel. A própria Carminha, da Escola Boaz de Artes Marciais, ela não falou, mas ela é mãe atípica. Sabe o que ela disse recentemente? Se não fosse o pastor Anderson e o Hub e a casa do John John, já tinha tirado a minha vida. Então eu deixo o meu filho na escola e venho para cá para fazer nada. Mas aqui é o melhor lugar que eu posso estar. Eu só venho aqui, entro numa sala e passo a minha tarde inteira aqui. Então, para mim não é simplesmente cuidar, ajudar a pagar um aluguel. A gente está evitando, e eu falei isso para alguns funcionários e voluntários. Tem noção de quantos possíveis suicídios nós já evitamos? Porque é bonitinho. Quer um exemplo? Eu posto lá: vamos ajudar uma mãe de autista. 1 dúzia de crente curte. Aí eu posto: uma mãe autista tirou a vida, dezenas, centenas. Ai, lamento, Deus abençoe e tal, não sei o quê. O amor sempre chega atrasado. Quem persegue, quem critica, quem destrói, grita igual um condenado, humilha, persegue, ridiculariza. Ah, eu te amo. Aí espera a pessoa morrer para botar uma coroa de flores em cima. Não permita que seu amor se atrase. Honre em vida, para não precisar honrar ninguém depois da morte. Eu já fiz um tratado para minha morte e nem sei como eu vou publicar isso, né? Mas eu gostaria de uma profunda gentileza de quem me ama. Quando eu morrer, não faça velório, só enterre o corpo. Eu não quero dar a nenhum cretino a chance de tentar me honrar, sendo que a honra não foi dada em vida. Me honrou em vida? Amém. Não me honrou não, não quero ninguém
usando a minha morte para fazer um bom discurso. Então tem muitos problemas e gente sofrendo na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade. Não precisa pensar missões na África. Tem missões na sua cidade a serem feitas. E a gente pode ajudar a evitar tantos desastres como esse. Esse QR Code é o QR Code da conta bancária da nossa instituição. Em nome de Jesus, já faz o login aí no seu aplicativo do banco e mira ali no Pix, lê QR Code e já faça a sua doação em nome de Jesus, por favor. Posso contar com você? Posso? Posso, irmão? Amém. Glória a Deus. Por favor, vou te dar 2 minutos para isso. Lá na entrada do nosso local de reunião vai ter o livro do pastor José e acho que 4 ou 5 dos meus livros. Escrevi 11, mas só trouxe 5, mais ou menos. 4 ou 5 vão estar lá na entrada. E ali eu peço para algum dos irmãos, um diácono, que o pessoal não pega não. Deixar alguém na porta com as revistinhas. Você vai sair da reunião e vão entregar essa revistinha onde tem os projetos, explicando cada um deles, até para inspirar você. Você quer fazer algum projeto na sua cidade. E na última página, também os dados bancários, se você quiser ser um apoiador recorrente, como eu falei ali. Tem várias opções. Quando você entrar lá, tem várias opções e vários projetos para você. A gente cuida de transexuais arrependidos, pagamos cirurgias para eles retirarem as próteses e tal. Tem vários projetos. Escolhe o seu, se cadastra e ajude ali de maneira recorrente, tá bom? Vamos orar? Fica de pé. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelas palavras aqui ministradas. Oramos para que o nosso coração seja solo fértil e receba com mansidão a palavra que foi implantada em nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, a nossa santificação depende da nossa submissão à Tua palavra. E nós não queremos ouvir em vão. Como a palavra diz, não queremos ser ouvintes negligentes, mas praticantes do que ouvimos, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja local, seus pastores, sua diaconia, sua membresia. Eu abençoo cada irmão aqui presente, cada lar aqui representado. Em nome do Senhor Jesus, que a abundância do Teu reino faça parte da nossa vida em todas as áreas, que a prosperidade da Tua casa alcance a nossa também, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Te agradecemos pelos projetos, pelos atendidos e assistidos. Te agradecemos pelo doador e o ofertante dessa noite, a oferta e a fonte da oferta. Prospera a vida do meu irmão. A Tua palavra diz que o Senhor dá pão ao que come e semente àquele que semeia. Que a Tua prosperidade transborde na vida daquele que tem um coração disponível e acessível a cuidar daqueles que o Senhor cuidaria se estivesse aqui presente. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado.